A paz do Senhor, adoles! Tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma semana de estudos da Palavra de Deus através da Escola Bíblica Dominical Online. Como vocês já sabem, nesse segundo trimestre, nós estamos conversando um pouquinho acerca das respostas às dúvidas sobre a fé cristã. Essa revista está muito boa, tem um assunto melhor que o outro. Então, não deixe de assistir nenhuma das aulas. E se lembre de compartilhar com seus amigos, a sua família, aqueles de perto e os de longe também, viu? Vamos crescer em fé juntos. Bem, na aula de hoje, pessoal, a gente vai conversar um pouquinho acerca do pecado original, através da aula número 4. Já começa pegando a sua Bíblia aí e vamos abrir juntos no livro de Gênesis, um texto muito conhecido, que eu acredito que todos vocês já tenham lido, né? Esses versos que a gente vai ler aqui, eles relatam o exato momento em que o pecado entrou no mundo. Então vamos lá, Gênesis capítulo 3, do versículo 1 até o 11. Eu vou ler aqui na Nova Versão Transformadora, tá bom? Que diz assim: a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez, ela perguntou à mulher: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Podemos comer do fruto das árvores do jardim, respondeu a mulher. É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse: não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore. E se o fizerem, morrerão. É claro que vocês não morrerão, a serpente respondeu à mulher. Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão e, como Deus, conhecerão o bem e o mal. A mulher viu, repare, a mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso. Olha a cobiça. E desejou a sabedoria que ele lhe daria. Assim, tomou do fruto e o comeu. Depois deu ao marido que estava com ela e ele também comeu. Naquele momento, seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. Por isso, costuraram folhas de figueira umas às outras para se cobrirem. Quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dele entre as árvores. Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi que estavas andando pelo jardim e me escondi. Tive medo, pois eu estava nu. E o versículo 11 diz: quem lhe disse que você estava nu? Perguntou Deus. Você comeu do fruto da árvore que eu lhe ordenei que não comesse? Bem, veja só, né? Aqui a gente tem vários pontos que a gente vai trabalhar aqui durante a nossa aula. Mas assim, nós que somos cristãos evangélicos e no nosso caso ainda assembleianos, nós cremos na Bíblia como sendo a inerrante, inspirada, infalível e eterna palavra de Deus. A gente já teve uma aula sobre isso, né? A aula número 1 com o professor Alan. E é exatamente por isso, pessoal, da gente acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus, que a gente não pode negar a existência do pecado. Muito menos a sua realidade como um mal terrível que mata e que destrói a criação de Deus. Infelizmente, pessoal, muitas pessoas, mais do que a gente imagina, têm caído nesse erro de alegar que o relato da queda que nós acabamos de ler aqui e a consequente entrada do pecado no mundo é uma lenda ou uma expressão figurativa. E hoje nós vamos descobrir juntos a origem, a realidade e as consequências do pecado. E a gente vai ver que isso aconteceu mesmo, né? Não é uma lenda. Em primeiro lugar, é muito importante que a gente entenda que Deus não é o autor ou responsável pelo pecado. A palavra de Deus nos ensina em Tiago, no capítulo 1, no versículo 13, que Deus nunca é tentado a fazer o mal. E Ele mesmo nunca tenta alguém. Então, o pecado não é causado por Deus. Deus é santo e não há nele nenhuma impiedade e injustiça. Vocês sabiam, pessoal, que o pecado já existia antes mesmo da criação de Adão e Eva?
Ele teve a sua origem dentro do coração de um querubim ungido, que junto com um grupo de anjos resolveu, por orgulho, se rebelar contra Deus. E exatamente por esse motivo, esse querubim e todos os anjos que se juntaram a ele foram expulsos do céu. Então, o pecado se originou no coração de Lúcifer, o anjo caído, que depois veio a ser conhecido como Satanás e Diabo, como a gente conhece hoje. Agora, no que diz respeito à raça humana, o pecado ele teve início com os nossos primeiros pais, né? Adão e Eva, lá no Jardim do Éden. Vejam, pessoal, eles não foram criados, Adão e Eva, para serem impecáveis, né? Impecáveis no sentido de impossibilitados de pecar. Mas eles também não foram criados como pecaminosos, né? Adão e Eva foram criados para serem retos, perfeitos. E eles também foram dotados por Deus de livre-arbítrio. Ou seja, presta atenção, eles eram capazes tanto de obedecer como desobedecer ao Criador. Eu acho que eu já comentei aqui com vocês um dos princípios que eu ensinei para minha filhinha Giovana, que hoje tem 4 aninhos. Eu sempre digo para ela, sempre mesmo, que Deus é a pessoa mais poderosa do mundo todo, ele é o nosso super-herói. Mas ele decidiu colocar apenas um superpoder em nós, suas criaturas, que é o superpoder da escolha. Desde as primeiras criaturas criadas lá no Jardim do Éden, como a gente viu aqui, o superpoder da escolha já estava presente. E exatamente porque Adão e Eva usaram de forma errada o superpoder da escolha, o pecado entrou no mundo. Então, Adão e Eva, eles foram os primeiros detentores desse superpoder que Deus nos deu. Mas eles decidiram fazer a escolha errada, que foi comer do fruto proibido, desobedecendo, né, a ordem expressa de Deus aqui em Gênesis, né, 3, que nós lemos agora. E com isso, eles tiveram que arcar com todas as consequências da escolha que eles fizeram. Quando a gente lê aqui o relato da queda, é possível perceber, pessoal, que o pecado de Adão e Eva, veja só, ele não foi fruto de um ato não pensado ou inevitável ou imposto pelo próprio Satanás. Muito pelo contrário, pessoal. Ele decorreu de um processo de negociação, um processo de sedução e engano, onde a mentira de Satanás estava sendo oferecida em troca da verdade de Deus. A gente leu aqui no versículo 6 que a Eva cobiçou, ela desejou o fruto da árvore da ciência do bem e do mal. E sendo atraída e seduzida pelo engano do diabo, ela comeu do fruto, dividiu com Adão e aí deu no que deu. Estamos aqui hoje. Tiago continua dizendo, pessoal, até eu me lembrei de uma coisa. Vocês reparem aqui, depois quando vocês forem ler de novo esse texto aqui de Gênesis 3, que a Eva, ela estava tão fora ali daquela realidade, que ela fala ali, ó, no versículo 3, ela diz para a serpente que Deus disse para eles, não comam e nem toquem. E se a gente for olhar a ordem inicial dada por Deus, não tinha nada sobre tocar, era só sobre comer. Né? Quem recebeu essa ordem falada de Deus foi Adão e Adão repassou a Eva. E aí esse telefone sem fio aí, ela acabou sendo o alvo fácil aqui, né? Porque ela não tinha, vamos dizer assim, uma certa clareza. E também, imagine, né, pessoal, Eva andava com Deus no jardim, por que ela não foi, talvez, esclarecer, achou que não precisasse, né? E aí deu no que deu. A gente leu aqui, um pouquinho antes, Tiago, né? Eu falei, na verdade, no capítulo 1, no versículo 13, e eu queria ler com vocês o versículo 14 e 15, que é bem interessante. A gente leu ali no 13, eu falei para vocês, que Deus, a ninguém não pode ser tentado e a ninguém tenta, né? E aí no 14, Tiago continua falando assim, ó, a tentação vem de nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. Esses desejos dão à luz o pecado e quando o pecado se desenvolve plenamente, gera a morte. Então, pessoal, a tentação, ela envolve uma indução externa
e mais os desejos da carne pelas coisas que são proibidas por Deus. Porque ali, por exemplo, na cena da Eva com a serpente, tinha uma indução externa, né? Tinha a serpente ali apresentando o engano e a mentira. Mas também teve o desejo de Eva, a cobiça de Eva, de tomar posse de uma coisa que era proibida para ela, né? Outra coisa importante que eu quero pontuar com vocês é que Adão e Eva, eles foram criados, pessoal, em total inocência. Eles não conheciam o mal antes deles escolherem desobedecer a Deus. Nós vimos aqui no começo da aula que Deus não criou o pecado. Então também não foi Ele que colocou o pecado dentro do ser humano. Essa foi uma escolha de Adão e Eva, uma péssima escolha, né? Lá no Éden, antes do pecado entrar no mundo, a inclinação do coração do homem era para o bem. Olha só que coisa mais linda. Eles não conheciam o mal. Então, eles faziam naturalmente o bem. O bem vinha de forma natural para eles. Eles foram criados assim. E era para a gente ser assim também, né? Agora, no instante em que o pecado entrou no mundo, essa ordem foi invertida, pessoal. Agora, o coração do homem, o nosso coração, se inclina naturalmente para fazer o que é mal. E é preciso fazer muito esforço para se fazer o bem. O pecado original, ele inverteu a ordem natural, pessoal, instituída por Deus. Por isso que anos depois, o apóstolo Paulo disse lá em Romanos, capítulo 7, versículo 15, vocês vão lembrar, ele diz assim, o bem que eu quero fazer, eu não faço, e o mal que eu não quero fazer, eu faço. Olha só, vamos ler isso aí juntos? Romanos, no capítulo 7, do 17 até o 20. Olha só o que Paulo está falando aqui, ó. Não entendo a mim mesmo, pois quero fazer o que é certo, mas não faço. Em vez disso, faço aquilo que odeio. Aí olha só o 17. Portanto, não sou eu quem faz o que é errado, mas o pecado que habita em mim. E eu sei que em mim, isto é, em minha natureza humana, não há nada de bom, pois quero fazer o que é certo, mas não consigo. Quero fazer o bem, mas não faço. Não quero fazer o que é errado, mas ainda assim eu faço. Então, se faço o que não quero, na verdade não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Aqui fica bem claro que o pecado, pessoal, é uma realidade e a gente não tem como negar isso. Nós precisamos nos voltar para as Escrituras para compreendermos como Deus trata o pecado. Por exemplo, o pecado é um ato ou é uma condição da natureza humana? Quais as suas consequências? Paulo já deu uma dica bem legal aqui, né? Em 1 João, no capítulo 3, versículo 4, o apóstolo do amor, que era João, ele diz que o pecado é iniquidade, ou seja, é uma transgressão à lei de Deus. Pecar é se rebelar contra a vontade do Senhor, é desobediência, pessoal. Ou seja, é a quebra do relacionamento do ser humano com Deus. Outra definição de pecado é errar o alvo. E essa ideia nos remete a um arqueiro habilidoso que, quando vai mirar para o alvo, ele é incapaz de acertar. Segundo a Bíblia, em Adão, toda a raça humana se fez pecadora, né? Paulo fala isso em Romanos 5, no versículo 12, depois no 18, depois no 21. Então, em Adão, toda a raça humana se fez pecadora. E é por essa razão que todos nós somos culpados diante de Deus. Vamos ver como é que a palavra de Deus se refere ao pecado. Isaías, pessoal, ele retrata o pecado como uma lepra incurável, lá no capítulo 1, versículo 4 a 6. Jeremias, ele destaca a impossibilidade do pecador melhorar a sua condição. E Paulo, quando escreve aos Romanos, ele afirma, pessoal, a universalidade do pecado. Quando ele diz lá em Romanos 3, 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Essa é a universalidade do pecado. Como você pode perceber, o pecado ele não foi apenas um pequeno acidente. Ao contrário, ele foi a maior tragédia da história da humanidade. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós somos confrontados por uma verdade mais abrangente, que afirma que a causa de todos os males foi e é o pecado. E para nossa surpresa e até espanto,
Essa maldade não é essencialmente externa, sabe, pessoal? Mas ela é interna. É algo que está inerente ao ser humano. Vem de dentro para fora, faz parte da nossa natureza. O pecado é como uma doença contagiosa, sabe como? Que alcança e destrói todo o nosso ser, afeta o nosso corpo, a nossa mente, as emoções, os nossos relacionamentos com Deus e com o próximo, né? A nossa declaração de fé, pessoal das Assembleias de Deus, que é esse livrinho que está aqui, todos vocês deveriam ter, eu já falei em outras oportunidades para vocês, é bem esclarecedor, é legal assim de ler mesmo ele inteirinho. Porque é bem esclarecedor e tem tudo que a gente precisa para entender as bases da nossa fé. E esse livrinho aqui, a nossa declaração de fé, ela afirma que a queda do Éden, ela arruinou toda a humanidade tão profundamente, pessoal, que transmitiu a todos os seres humanos a tendência ou a inclinação para o pecado, que é aquilo que eu estava dizendo. Hoje o nosso coração, ele se inclina naturalmente para o pecado, naturalmente para o mal. Não era assim, Deus não criou para ser assim. Mas quando o pecado entrou, ele inverte essa ordem, né? Então, não somente isso. O pecado, ele contaminou toda a humanidade, né? Romanos lá 3, Paulo fala, não há um justo sequer. Todos pecaram e, como eu disse aqui, estão destituídos da glória de Deus. Então, a natureza moral foi corrompida. E o coração humano, o nosso coração, se tornou enganoso e perverso, como diz a palavra. Todas as pessoas, todos nós estamos mortos em ofensas e pecados. Somos inimigos de Deus, escravos do pecado. A nossa declaração de fé permanece dizendo que a corrupção do gênero humano atingiu o homem em toda a composição do corpo, alma e espírito. A gente lê lá em Isaías, no capítulo 1 também, que toda a cabeça está enferma, todo o corpo está fraco, desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã. Isso prejudicou, pessoal, o pecado prejudicou todas as nossas faculdades. O intelecto, a emoção, a vontade, a consciência, a razão e a liberdade. Portanto, o homem, nós, por si mesmos, nós não conseguimos nos voltar para Deus sem o auxílio da graça divina. Apesar de tudo isso que a gente está falando aqui, pessoal, a imagem de Deus no homem, porque fomos criados à imagem e semelhança, do nosso Criador, essa imagem de Deus em nós não foi aniquilada, mas ela foi desfigurada a tal ponto que uma restauração só é possível em Cristo. E é exatamente isso que Paulo diz em Romanos 7, eu vou continuar lendo aqui para vocês, do versículo 22 ao 25. Olha só, Paulo diz assim, amo a lei de Deus de todo o coração. Contudo, há outra lei dentro de mim que está em guerra com a minha mente e me torna escravo do pecado que permanece dentro de mim. Como sou miserável! Quem me libertará desse corpo mortal dominado pelo pecado? Graças a Deus, a resposta está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Na mente, quero de fato obedecer à lei de Deus, mas por causa da minha natureza humana, sou escravo do pecado. Então ele fala aqui, eu achei super interessante. Quem que vai me libertar então desse corpo mortal dominado pelo pecado? É só Jesus. Porque na nossa mente a gente quer de fato obedecer às leis de Deus, mas por causa da nossa natureza humana nós somos escravos do pecado. Atanásio, um dos pais da igreja, ele dizia que o pecado é uma introdução dentro da criação de um elemento desintegrador que conduz à completa destruição e que somente pode ser expelido por meio de uma nova criação. Daí a necessidade do reconhecimento de Jesus como Filho de Deus e a aceitação do seu sacrifício na cruz do Calvário. Esse é o novo nascimento. Então, pessoal, claro, a gente sabe, existem pessoas corruptas, violentas, injustas e más. Sabe por quê? Porque o coração do homem é tudo isso. Foi o próprio Jesus quem disse lá em Marcos, no capítulo 7, versículo 21 até o 23. Porque é de dentro do coração que vêm os maus pensamentos, a imoralidade sexual, os roubos, os crimes de morte, os adultérios, a avareza, as maldades, as mentiras, as imoralidades, a inveja, a calúnia, o orgulho e o falar e agir sem pensar. Olha só, o falar e agir sem pensar nas consequências.
Tudo isso, pessoal, vem de dentro e faz com que as pessoas fiquem impuras. Quem disse isso foi Jesus. Então, a nossa sociedade é apenas um reflexo de quem nós somos. Apenas uma obra transformadora do Espírito Santo de Deus é que pode mudar esse cenário. Infelizmente, pessoal, a gente está em pleno século XXI e ainda existem algumas pessoas, algumas várias, que cismam em continuar brincando de pecar, pensando que nunca serão queimadas ou consumidas pelo fogo destruidor do pecado, achando que isso nunca vai acontecer com elas. Mas é necessário, pessoal, que a gente entenda que o pecado é algo sério, grave e mortal. Não faz bem para a saúde física, muito menos para a espiritual. Veja, a desobediência de Adão e Eva trouxe como consequência a morte para a humanidade. Repare que eles não só morreram, pessoal, espiritualmente quando eles pecaram, mas eles começaram a morrer fisicamente a partir do dia em que eles pecaram. E teriam morrido eternamente se não tivessem aceitado a provisão de salvação oferecida por Deus. O pecado, ele dá prazer, ele traz uma pseudo-sensação de liberdade, né, e autonomia. Mas no final das contas, ele nos mata sem dó nem piedade. Cuidado com ele, pois o pecado ele não é inofensivo como algumas pessoas pensam. Pelo contrário, o pecado ele é como um câncer que se instala em alguma parte do organismo e ele rapidamente se alastra para todo o corpo. E quando a gente percebe, a gente já está tomado por ele. Como diz o ditado, né? Não vamos brincar com coisa séria, pessoal. O pecado mata. E a morte é uma das consequências primárias do pecado, né? Uma punição, um castigo. E por essa razão, pessoal, o mundo inteiro tem que experimentar esse terrível golpe que é a morte. Esse é o resultado do pecado original de Adão. O ser humano não foi destinado para a morte, mas para a vida. Adão não teria morrido se ele tivesse vencido a tentação. A morte espiritual é o atual estado do pecador sem Cristo. Quem recebe Jesus como seu salvador pessoal passa da morte para a vida, né? Jesus disse lá em João 5, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. A morte eterna é uma extensão da morte espiritual para aqueles que rejeitam a vida eterna em Jesus. Agora, assim como a morte e o pecado passaram a todos os seres humanos por causa do pecado de um só, que foi Adão, olha que coisa mais linda. A salvação e a vida eterna, da mesma maneira, elas são concedidas a todo aquele que nele crê, pela justiça de um só homem, o Senhor Jesus Cristo. Olha que versículo mais lindo, eu amo muito, tá em Romanos 5,19, diz assim, ó. Assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, esse um só homem é Adão, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Esse único homem que vai trazer justiça para nós é Jesus. Eu oro para que essa aula sirva de alerta e todos nós façamos uma autoavaliação, sabe, pessoal? E vejamos onde nós temos errado. Reconheça as suas fraquezas, peça perdão a Deus e lute diariamente para não cometer novamente esse erro, fugindo da aparência do mal. Vamos nos submeter a Deus e resistir o diabo na fé, não permitindo que a nossa carne nos domine, pessoal, mas vamos andar no Espírito, para a glória de Deus. Eu desejo uma semana abençoada para todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima aula.